Bem-vindo de volta. Este é o terceiro episódio da nossa série de perguntas e respostas bíblicas. Você tem mais alguma pergunta para mim? Eu sempre tenho perguntas para você. Vamos facilitar. A primeira é da Jody. Eu assisto ao pastor Paul todas as manhãs para começar meu dia. Já me disseram muitas vezes que tenho o dom da exortação. As pessoas frequentemente vêm até mim com problemas e questões, pedindo ajuda em oração. Existe um dom para o aconselhamento? É bíblico? Não está incluído entre outros dons como sabedoria, discernimento e exortação. Tenta. Bem, sabe, quando você lê a Bíblia e procura as passagens que falam sobre os dons do Espírito Santo, elas estão listadas em Coríntios 12. Embora não haja uma menção específica ao dom da exortação, eu acredito que as pessoas são capacitadas pelo Espírito para fazer todo tipo de coisa. I do believe that people are gifted through the Spirit to do all kinds of things. E se alguém é capaz de exortar, isso geralmente significa que possui o dom da sabedoria. E a capacidade de transmitir uma palavra de sabedoria na vida de uma pessoa. Geralmente, esse dom é um dom sobrenatural. É um dom que permite aplicar a palavra de Deus de uma forma muito prática para resolver o problema de alguém. Então, o que J talvez esteja abordando aqui é, você sabe, um dom de sabedoria e discernimento. Embora geralmente discernimento não seja esse tipo de discernimento, o dom bíblico do discernimento é mais uma questão de discernimento de espíritos do que apenas a capacidade de discernir corretamente a situação de alguém. E, novamente, isso provavelmente se relaciona com conhecimento e sabedoria, sabe? Mas não acho que seja tão importante definir essas coisas necessariamente. Mas só para saber que, se Joda e outros têm um coração voltado para as pessoas, um coração para amar, encorajar e exortar, então é isso que eles devem fazer. Isso é o que o apóstolo Paulo diria. Se você tem esse dom, faça-o. E se for reconhecido no corpo de Cristo, vá em busca dele e use-o para a glória de Deus. Claro, e só porque não está listado em uma passagem específica, como a passagem de Romanos 12 sobre dons, não significa que seja idêntico àquela que você mencionou. E assim há uma variedade de dons. Na verdade, a Bíblia diz que há variedade. Variedade é decrescente. Exatamente. E eu acho que há muitas pessoas que há muito acreditam que as listas de dons de Paulo não se destinavam a ser a lista final de todos os dons que poderiam potencialmente vir através do Espírito Santo. Então, o que eu acho muito legal na mensagem dela é que ela diz, já me disseram isso muitas vezes. E essa é uma das maneiras pelas quais descobrimos nossos dons. O corpo de Cristo confirma eles. E ela diz, sabe, as pessoas vêm até mim com seus problemas. Bem, as pessoas são atraídas por aqueles que têm o dom de ministrar dessa maneira única. Costumo dizer que, quando temos um leilão de tortas, as pessoas não se aglomeram para me pedir que assemos uma torta para o leilão. Tenta. Eles simplesmente não é meu domingo. Aparentemente, não é meu domingo. Então, não são tortas assadas. Alguém compra tortas. E alguns de nós comemos, e alguns de nós, e todos nós comemos tortas. Certo, tudo bem. Julie diz, olá, pastor Paul e Sue. Meu marido e eu nos beneficiamos muito com seus ensinamentos. Obrigado. Uma amiga compartilhou que ouviu em um estudo bíblico que seus pensamentos vêm de Deus ou de Satanás. Mesmo que você ache que seus pensamentos são seus, acredito que o que estava sendo dito é que a origem deles é uma coisa ou outra. Há alguma passagem bíblica que corrobore isso? Na verdade, não. Bem, acho que consigo entender porque algumas pessoas chegam a essa conclusão, mas isso realmente diminui a humanidade da criação de Deus, o ser humano. Realmente funciona. É preciso dizer que todo pensamento vem de Deus ou de Satanás. Penso que existem diferentes ideologias e diferentes influências no mundo, e temos certeza de que o mundo está em grande parte sob a influência do inimigo. Ok, nós sabemos disso. Então, quando alguém foi educado no mundo e aprendeu as coisas do mundo, suas palavras refletirão essa influência. Isso não significa que eles estejam falando as palavras de Satanás. Significa apenas que eles foram influenciados pelo mundo. Da mesma forma, alguém que passa muito tempo na palavra de Deus e com o Senhor em oração e coisas do tipo, será influenciado por essa palavra, e suas palavras refletirão essa influência da mesma maneira.
as in the same way. So, então, sabe, mas eu acho que nós também falamos como indivíduos. Nossa próxima pergunta é de Ana, e ela comentou sobre sua mensagem do capítulo 1 de Apocalipse e disse: por que alguns ensinam que quando morremos, vamos dormir até a volta de Cristo? Bem, existe uma razão pela qual as pessoas acreditam nisso. Quando o apóstolo Paulo se refere à morte física da fé, ele usa a palavra eufemística dormir. Certo? E essa era apenas a maneira favorita dele de descrever a morte da fé. Isso não significa que fomos dormir. Significa que é isso que o corpo parece estar fazendo no momento da morte. Mas sabemos pelas Escrituras que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E a alma e o espírito não dormem. Todo mundo que sonha sabe disso. Sabe, você e eu provavelmente acordamos quase todas as manhãs e conversamos sobre como nossos sonhos foram vívidos. E às vezes, ficamos exaustos com isso. É tipo, quando é que eu posso simplesmente desligar isso? Bem, a resposta é que você não pode. Sim, você não pode desligar porque sua alma e seu espírito estão sempre se movendo, vibrando e vivos. E é isso, sabe? Então, quando seu corpo físico morrer, sua alma e seu espírito irão para junto do Senhor, como um crente. Então, novamente, a resposta para a pergunta é: por que alguns ensinam ou acreditam que você deve dormir até o retorno de Cristo? É por causa da linguagem que Paulo usa, mas não deve ser interpretada literalmente. É um eufemismo. Bom, tudo bem. Tazes, minha pergunta se encontra em Colossenses 1:23. Será que essa passagem ensina que um crente pode deixar de ser salvo se abandonar a fé? Por favor, esclareça isso para mim. Bem, eu queria pesquisar isso porque esta é uma questão importante que precisa ser abordada aqui. Bem, porque isso realmente nos leva de volta à questão que todos adoram discutir sobre perder a salvação. E você sabe o que eu tenho dito ao longo dos anos em relação a isso. Primeiramente, é uma discussão muito emotiva para muitas pessoas ali. E muitas pessoas acreditam no que acreditam e realmente não se importam se é bíblico ou não. Eles vão acreditar no que acreditam porque é no que querem acreditar. Agora, Colossenses 1:23. E eu vou ler isso na minha Bíblia NVI porque é a Bíblia que eu peguei. Mas é aqui que o apóstolo Paulo escreve sobre o fato de que os crentes em Colosse antes não eram salvos e agora são salvos. E ele diz aqui: antes vocês eram separados de Deus e eram inimigos dele em suas mentes por causa das suas más ações. Mas agora ele os reconciliou por meio da morte de Cristo, por meio do seu corpo físico, para apresentá-los diante dele santos, irrepreensíveis e livres de acusação. É aqui que entra o versículo 23. Without blemish and free from accusation. Here's where verse 23 comes in. Tudo bem. Se permanecerdes firmes na fé, alicerçados e inabaláveis, sem vos afastardes da esperança que há no Evangelho. Not moved from the hope held out in the gospel. Certo? Tudo bem. Essa é uma passagem importante e não é a única em que essa cláusula condicional se é introduzida para nós, pois se relaciona à nossa salvação. As pessoas sempre querem saber se é possível perder a salvação em caso afirmativo. Como? Escuta, eu não sei nada sobre perder a salvação. Tudo que sei é que a Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Não é para nós mesmos, é uma dádiva de Deus. Eu sei que isso se baseia na fé. Depositando nossa fé na obra consumada de Jesus na cruz. Aqui está outra coisa que sei da Bíblia. Nós apenas lemos. Existem advertências sobre a fé de uma pessoa e sobre a importância de se apegar à fé. E essa é uma delas. Paulo diz isso muito claramente em Colossenses 1:23. Se você perseverar, se você se mantiver firme na sua fé, isso significa manter a confiança, certo? E isso é algo que eles dizem em outro lugar. Se você mantiver a mesma confiança que tinha no início, certo?
Então isso é tudo que sei, e isso é realmente tudo que estou disposto a dizer às pessoas. Eles querem saber. Então você pode perder sua salvação? Escute, você chega às suas próprias conclusões. Tudo que estou lhe dizendo é que somos salvos colocando nossa fé em Jesus Cristo. E os escritores bíblicos nos alertaram sobre coisas que interferiam nessa fé ou a diminuíam. Certo, toda a epístola aos Gálatas foi escrita para advertir os crentes da região da Galácia a fortalecerem sua fé. Certo. Eles estavam lendo sobre coisas como circuncisão e outros elementos do cumprimento da lei. Paul disse, não faça isso. Na verdade, ele lhes disse, se vocês se deixarem circuncidar, e essa é uma maneira de dizer se vocês aumentarem a fé, ele disse, sua salvação, seu relacionamento com o Senhor, vocês sabem, isso não lhe servirá de nada. Relationship with the Lord, it'll become of no use to you whatsoever. I'm paraphrasing. Estou parafraseando. Quando o autor da Epístola aos Hebreus escreveu aquela carta, foi como um aviso aos cristãos hebreus para que não retornassem à lei. E os avisos eram muito reais e muito severos. Certo? Os autores bíblicos acreditavam, e isso é muito claro, que permitir que algo interferisse na sua fé era algo perigoso. That was a dangerous thing. E eles usariam a cláusula condicional se, certo, para descrever manter-se firme ou abandonar a fé. Holding fast or letting go of your faith. É tudo o que sabemos da Bíblia, certo? Sabe, eu acredito que seja muito imprudente começar a tirar um monte de conclusões com base em coisas que não sabemos. Bem, vou dizer isso. Somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras. Portanto, não acredito que você possa perder a salvação por meio de más obras. Certo? Você não é salvo por meio de boas obras. Não acredito que se possa perder isso por meio de más ações. Em outras palavras, temos um mecanismo implementado para que nunca precisemos nos preocupar com interferências na nossa salvação. E essa é a purificação perpétua que vem através do sangue de Jesus Cristo. Não preciso me preocupar. Você não precisa se preocupar. Pecamos, e pecamos de vez em quando. Vamos ao Senhor, confessamos e nos arrependemos. Certo? Confesse seus pecados. Ele é fiel e justo. Ele te perdoará e te purificará de toda injustiça. Não precisamos nos preocupar com interrupções. Certo? Ok. Bem, com o que devemos nos preocupar? Bem, os escritores bíblicos estavam preocupados com a fé. Isso foi diminuído. Era isso que os preocupava. É só isso que estou dizendo às pessoas. Eu sou um professor da Bíblia. Tente ter cuidado para não tirar muitas conclusões além do que foi revelado. Certo? Não acho isso sensato. Então, vou dizer às pessoas a mesma coisa que os escritores bíblicos lhes disseram. Tomar cuidado. Certifique-se de que sua fé seja forte e permaneça forte, porque os autores bíblicos alertaram sobre uma fé que foi diminuída. Excelente. Excelente resposta. Ótimo. O Shireena diz, as pessoas usam Jeremias 29:11 para afirmar que Deus tem um plano para nossas vidas. Pode ser interpretado dessa forma? Deus tem um plano para a vida de todos ou apenas para os crentes? Bom, tudo bem. Primeiramente, Jeremias 29:11 é uma promessa maravilhosa que Deus fez ao povo do reino do sul de Judá para basicamente dizer, eu ainda não terminei com vocês. Eles estavam sendo levados para o exílio, certo, por causa de sua rebeldia e pecado. E Deus queria que eles soubessem que Ele tinha um plano para a nação de Israel. E foi dito à nação de Israel. E eu sei que muitas pessoas adotaram esse universo como seu universo de vida. Você sabe, eu sei os planos que tenho para você, declara o Senhor, você sabe, e assim por diante. Espero que seja um grande universo. Será que as pessoas podem interpretar isso como se Deus tivesse um plano para nossas vidas? Eu sei que acredito que Deus tem um plano para nossas vidas.
Não acho que sempre concordaríamos que é um bom plano. Acho que, às vezes, nossa definição de bem e a definição de bem de Deus podem ser duas coisas muito diferentes. Bem, você acha que o povo de Jude, naquele momento, pensou que esse era um bom plano para eles, para realmente se integrarem, construírem casas, plantarem um jardim e criarem filhos? É isso que Deus está fazendo ao desperdiçar. Basicamente, Ele estava dizendo, você vai ser levado embora, mas quero que você trate isso como se fosse seu novo lar, e é aí que você vai prosperar. Eles não acharam que isso fosse uma coisa provavelmente muito poucos provavelmente acreditavam nisso. E acho que temos que ter cuidado ao ler versículos como esse. Eu realmente acredito nisso porque, novamente, interpretamos as palavras que são ditas naquele idioma estrangeiro com significados específicos. Então, quando lemos isso e Deus diz, eu tenho um plano para te prosperar. Bem, alguém poderia interpretar isso como, uau, isso é ótimo. Eu tenho um filtro para prosperar. Eu sei o que prosperar significa na minha mente, e isso pode significar algo completamente diferente. E Deus vai te fazer prosperar, mas de uma maneira muito diferente da que você imagina. Então eu acho que isso abre caminho para uma potencial decepção real com Deus e coisas do tipo. Acredito que é importante apenas confiar no Senhor ao longo do caminho da vida. Não importa o que aconteça na sua vida, confie nele. Diga, Senhor, e diga-lhe, Senhor, eu confio em Ti. Não era isso que eu queria. Isso nem é o que eu quero, mas eu escolho confiar em você. Sabe? Então, ela pergunta, Deus tem um plano para a vida de todos ou apenas para os crentes? Bem, sabe, há uma coisa que a palavra de Deus diz, que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, e esse é o coração de Deus para com todas as pessoas. Incluindo o perdido. A Bíblia nos diz muito claramente que Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito. Então, conhecemos o plano de Deus nesse sentido. Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao conhecimento salvador de Jesus Cristo. Nem todas as pessoas chegam ao conhecimento salvador de Jesus Cristo, mas esse é o plano de Deus. Essa é a intenção de Deus. Esse é o coraçãozinho dele. Além disso, ele não compartilha conosco todos os detalhes sobre tudo o que planejou para cada vida. Acho que uma aplicação melhor seria fazer a pergunta, Deus tem um plano para a minha vida? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Bem, sabe, esse é o plano de Deus para a sua vida. Isso é, sabe, confiar nele de todo o coração. Absolutamente. Hoje é só. Ok, tudo bem. Voltaremos em breve com outro episódio, com mais perguntas de vocês. Até lá. Que